A Renata sempre soube que havia dias em que o chão some debaixo dos pés sem avisar. Ela só não esperava que o chão fosse o próprio casamento. Era uma quinta-feira comum, 2 de outubro. Ela lembrava da data porque tinha marcado na agenda do celular o aniversário de 6 anos da empresa, aquela pequena distribuidora de embalagens que ela e Fábio tinham construído juntos, os dois com dinheiro emprestado do pai dela e muita planilha de madrugada. Fábio era o rosto, ela era a coluna. Ele negociava, ela segurava tudo por trás. O escritório ficava no 2º andar de um prédio comercial em Santo André. E naquele dia, Renata tinha saído mais cedo para buscar o Gael na escola, porque a babá estava com febre. Gael tinha 5 anos e Lara tinha 8, e as duas crianças dividiam o banco de trás do Hyundai branco, que cheirava a protetor solar e biscoito de polvilho. Quando ela abriu a porta do apartamento, as luzes estavam acesas. Fábio estava em casa. No meio da tarde de uma quinta-feira, com a mala aberta na cama, Renata olhou para a mala, olhou para ele. E teve um segundo em que o cérebro recusou a informação. Gael correu para abraçar o pai. Lara ficou parada no corredor, com a mochila nas costas, lendo o quarto como se lesse uma prova difícil. "O que está acontecendo?" Renata perguntou. Mas a voz saiu baixa, quase sem ar. Fábio não desviou os olhos dela. Esse foi o detalhe que ela não esqueceu nunca. Ele encarou direto sem piscar e disse: "Eu preciso ir embora, Rê. Eu e a Simone, a gente está junto faz 8 meses. Eu não consigo mais." Simone, a sócia. A mulher que tinha entrado na empresa 2 anos antes, com um aporte pequeno e uma simpatia que Renata achava excessiva, mas nunca tinha conseguido provar nada. A mulher que mandava mensagem para Fábio às 11 da noite com assunto de cliente urgente. A mulher que Renata tinha olhado nos olhos numa reunião de balanço e pensado: "Não, não pode ser, podia." Gael ainda abraçava a perna do pai quando Fábio disse aquilo. A criança não entendeu as palavras, mas entendeu o silêncio que veio depois, porque soltou o abraço devagar e foi sentar no sofá abraçado ao próprio joelho. Lara disse, com a voz de quem tem 8 anos, mas os olhos de quem tem 40. "Você vai embora para sempre ou vai voltar buscar a gente?" Fábio engoliu seco. "Pai vai continuar na vida de vocês. Pai ama vocês." "Não perguntei isso," Lara disse. E aí Renata percebeu que a filha era mais corajosa do que ela naquele momento, porque ela própria não tinha conseguido fazer a mesma pergunta. Renata pediu para ele terminar de arrumar a mala depois que as crianças dormissem. Fez janta: arroz, feijão, frango grelhado. Lavou louça. Botou os dois no banho, leu história para o Gael. Deixou Lara jogar 20 minutos a mais no tablet porque sentiu que a menina precisava de espaço. Depois entrou no quarto, sentou na cadeira da escrivaninha enquanto Fábio fechava a mala e esperou. Ele foi embora às 22h17. Ela olhou o relógio. Depois disso, ficou sentada no mesmo lugar por 40 minutos sem se mover. Só que tinha um detalhe que Fábio não tinha calculado quando foi embora com a mala e a consciência lavada. Renata era sócia da empresa também. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora e que horas são aí. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem pela frente. A distribuidora Polari tinha 3 sócios no contrato social. Fábio Melo com 45%, Renata Melo com 35% e Simone Hart com 20%. Renata tinha passado os 2 anos anteriores, deixando o nome dela quieto nas reuniões, porque Fábio dizia que ela intimidava os clientes com jeito direto demais. Ela tinha aceitado isso. Tinha ficado no segundo plano, cuidando do financeiro, dos contratos com o fornecedor, da folha de pagamento, da organização dos estoques, enquanto Fábio e Simone iam juntos nas feiras do setor. Durante 8 meses, na sexta-feira seguinte ao dia em que ele foi embora, Renata acordou às 5h40 da manhã.
preparou a mochila das crianças, deixou eles na casa da mãe dela e foi direto para o escritório do advogado que tinha sido indicado pela sua prima. O homem se chamava Dr. Hélio Brandão, 50 e poucos anos, óculos de grau, mesa organizada demais para alguém que lidava com caos o dia todo. Renata colocou na mesa os documentos da empresa, o contrato social, os extratos bancários que ela mesma organizava e os e-mails que ela tinha printado, sem saber exatamente por quê, uns 3 meses antes, numa tarde em que tinha sentido algo errado sem conseguir nomear. Dr. Hélio olhou os papéis em silêncio por uns 10 minutos. A senhora tem 35% das cotas, ele disse. Sim. E sabe o que isso significa no contexto atual? Eu sei exatamente o que significa, Renata disse. Mas quero ouvir do senhor para confirmar. Ele tirou os óculos, limpou a lente com a ponta da gravata e olhou para ela. Significa que sem o seu voto, nenhuma decisão relevante passa na empresa. Significa que se a senhora quiser bloquear qualquer movimentação societária, a senhora pode. E significa que, dependendo do que tiver no acordo de sócio, a senhora pode ter direito a comprar as cotas dos outros antes de qualquer terceiro. Renata ficou quieta por 3 segundos. Tem cláusula de direito de preferência no acordo? Preciso ler o acordo completo para confirmar. Mas pelo que a senhora me trouxe aqui, ele apontou para o contrato social. Tem sim, ela respirou fundo uma vez só. Então me explica o que eu preciso fazer passo a passo. E aí começa a parte que Fábio, com toda a experiência dele em negociação e toda a confiança que tinha no próprio charme, não tinha previsto nenhuma. Nos primeiros 15 dias depois que ele saiu de casa, Renata não deu nenhum sinal de que ia reagir. Ela continuou aparecendo no escritório, continuou assinando o que precisava ser assinado. Continuou respondendo os e-mails de fornecedor com a eficiência de sempre. Fábio achava que ela estava em modo de sobrevivência, processando o choque, talvez esperando uma proposta de acordo amigável. Simone, por sua vez, tinha parado de aparecer no escritório todos os dias. Ia 2, 3 vezes na semana. Chegava com aquele jeito que Renata agora via diferente, como se o lugar já fosse dela por direito, mas ela ainda não tivesse assinado o papel. Mandava mensagem para Renata só quando precisava de alguma assinatura, educada, distante, um pouco condescendente do jeito sutil, que é difícil de apontar com o dedo. Numa terça-feira fria de outubro, Fábio ligou. Rê, precisamos conversar sobre a empresa, sobre o futuro da sociedade. Pode falar, ela disse, não ao telefone. Você pode ouvir num café sexta de manhã? Eu e a Simone queremos propor uma saída organizada para todo mundo. Saída organizada. Ela anotou mentalmente a escolha das palavras. Sexta tá bem, ela disse. Mas me manda a proposta por escrito antes, para eu poder ler com calma. Fábio ficou uns 2 segundos sem responder. Devia ter esperado que ela dissesse que horas e onde, não que pedisse por escrito. A gente queria apresentar pessoalmente, Fábio, por escrito. Até quinta à noite, ela desligou. A proposta chegou na quinta às 23 horas, como se ele tivesse esperado o último segundo possível. Renata leu sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá esfriando ao lado. Lara estava dormindo, Gael também. A casa tinha aquele silêncio pesado de apartamento de família que perdeu metade de si mesmo. A proposta era assim. Fábio e Simone compravam as cotas de Renata por um valor calculado com base no balanço do ano anterior, que tinha sido um ano de receita mais baixa por causa de um problema com o principal fornecedor que Renata tinha resolvido, mas que tinha deixado os números feios. O valor era justo na superfície, mas desconsiderava completamente a recuperação dos últimos 6 meses, que era justamente o período em que Renata tinha renegociado 3 contratos e conseguido 2 novos clientes grandes. Em outras palavras, eles queriam comprar a parte dela pelo preço mais baixo possível.
usando os números que ela própria tinha ajudado a levantar de volta para disfarçar o desconto. Renata fechou o notebook, lavou a xícara. Foi dormir na sexta de manhã. Ela chegou ao café 15 minutos antes. Pediu um cappuccino e ficou olhando para a rua enquanto esperava. Quando Fábio e Simone chegaram juntos, ela já tinha acabado de tomar. Eles sentaram. Simone estava com um blazer bege e um brinco de argola dourada. Fábio estava de camisa social, aquele jeito de quem se preparou para uma reunião de negócios, não para um encontro com a ex-mulher. Então Fábio disse: "Você leu a proposta ali, e o que você acha?" Renata pôs a xícara vazia de lado. "Acho que vocês calcularam o valor usando o balanço errado." Simone cruzou os braços. "O balanço do ano anterior é o mais recente auditado. O semestral fechou na última semana", Renata disse. "Eu sei porque fui eu que fechei. E o valor das cotas com base no semestral é 28% maior." Silêncio. "Além disso", Renata continuou, "eu li o acordo de sócios. Artigo 8, parágrafo 2º. Em caso de saída de um sócio por dissolução parcial, os demais sócios têm direito de preferência de compra das cotas pelo valor de mercado calculado na data da notificação formal de saída, não na data que for mais conveniente para quem quer comprar." Fábio abriu a boca. "Fechou." Simone olhou para ele com uma expressão que dizia muito sobre quem tinha feito a lição de casa e quem não tinha. "O que você quer, Renata?" Fábio disse. A voz tinha mudado. Não era mais a voz de quem está conduzindo uma negociação. Era a voz de quem acabou de perceber que a mesa virou. Renata olhou para ele. Depois para Simone. Depois de volta para ele. "Eu não quero sair", ela disse. Foi a primeira vez, desde aquela noite de quinta-feira com a mala aberta na cama, que ela viu o rosto de Fábio Melo com medo. O problema com a resposta de Renata era que ela era simples demais para ser recusada, mas complicada demais para ser aceita. Ela não queria sair. Tudo bem. Uma sócia não é obrigada a vender as cotas. Mas a situação dentro da empresa ficou como aquele gelo seco que você não pode tocar, mas todo mundo finge que não está ali. Fábio começou a convocar reuniões sem avisar Renata com antecedência suficiente. Renata marcava presença e anotava tudo. Simone tentou contratar uma nova gerente financeira sem passar pela aprovação dos 3 sócios, alegando que era uma contratação operacional. Renata citou a cláusula do acordo que exigia quórum qualificado para qualquer alteração no quadro de gestão acima de um determinado salário. A contratação parou. Eram pequenas guerras. Todo dia uma. A funcionária mais antiga da empresa, uma mulher chamada Dona Cida, que cuidava do setor de atendimento há quase 5 anos, parou Renata no corredor uma tarde e disse baixinho: "Dona Renata, eu não sei o que está acontecendo direito, mas eu fico com você, tá? Só queria que a senhora soubesse." Renata pôs a mão no ombro da mulher. Não disse nada. Mas aquilo ficou. Em novembro, Renata foi ao banco onde a empresa tinha a conta principal e conversou com o gerente de relacionamento, um rapaz chamado Eduardo, que ela conhecia desde que eles tinham aberto a conta anos atrás. Ela pediu um relatório detalhado das movimentações dos últimos 12 meses. O gerente olhou para ela com aquele jeito de quem quer ajudar, mas não sabe até onde pode. E ela disse: "Eduardo, eu sou sócia. 35%. Eu tenho acesso legal a esses dados." Os extratos chegaram 3 dias depois. Ela passou 2 fins de semana inteiros analisando, com as crianças na casa da avó e um caderno do lado. O que ela encontrou não era nada que a destruísse, mas era o suficiente. Despesas de representação comercial, que não tinham nenhuma contrapartida de contrato fechado. Uma viagem para São Paulo em fevereiro com 2 bilhetes de avião e uma diária de hotel, que não era o hotel que a empresa tinha convênio. Um jantar num restaurante em Moema que custava o que custava para 2 e tinha sido lançado como almoço de cliente, fevereiro. 7 meses antes de ele dizer que estava com Simone a 8. Ela fechou o caderno. Na semana seguinte,
Ligou para o Dr. Hélio. Encontrei irregularidades nas despesas da empresa. Quero saber quais são os meus caminhos? O advogado fez uma pausa. A senhora quer dissolver a sociedade ou quer manter o controle? Quero manter, ela disse. E quero que eles sejam responsabilizados. Então precisamos pensar em duas frentes simultâneas, ele disse. Uma é o pedido de prestação de contas judicialmente. A outra, ele fez uma pausa que ela sentiu ser calculada. É a gente olhar mais de perto para esse contrato social e ver se tem algum caminho que a senhora ainda não enxergou. Ela enxergou naquela mesma noite. Artigo 12 do contrato social, que ela tinha redigido anos atrás e que Fábio tinha assinado sem ler com atenção, porque confiava que ela fazia isso direito. E ela tinha feito. Direito demais para ele, cláusula de diluição por aporte. Em caso de necessidade de capitalização da empresa, qualquer sócio pode realizar um aporte adicional de capital. Se os demais sócios não acompanharem o aporte no prazo de 30 dias, a participação percentual é automaticamente recalculada com base no capital total após o aporte. A empresa tinha uma necessidade real de capital. O fornecedor principal tinha mudado condições de pagamento e a empresa precisava de um capital de giro extra para não perder o prazo. Renata tinha guardado dinheiro. Não muito, mas suficiente. Ela ligou para o Dr. Hélio de novo. Se eu fizer um aporte e eles não acompanharem, quanto eu fico? Houve silêncio enquanto ele calculava. Dependendo do valor, a senhora pode chegar a 51%, 51%, maioria absoluta. Renata olhou para o teto do quarto por uns 30 segundos. Quanto tempo eu tenho para preparar isso direito? A gente tem o prazo de convocação da reunião, que é de 8 dias úteis. Depois que a senhora fizer a notificação, os 30 dias deles correm. Ela fez as contas de cabeça. 5 semanas. 5 semanas para tudo ficar pronto. Me liga amanhã cedo com o roteiro completo, ela disse. E desligou. Do lado de fora do quarto, no corredor, ela ouviu o Gael chamar. Mãe, pode me dar água? Ela levantou, foi até a cozinha, encheu o copo, levou para o quarto do filho. Gael estava com os olhos meio fechados, aquele sono de criança que ainda não sabe que o mundo pode ser complicado. Obrigado. Mãe, ele disse, com o sotaque engolido de quem está quase dormindo. Tá bom, filho. Ela apagou a luz e voltou para a mesa. Tinha muito o que fazer ainda. A notificação formal saiu numa segunda-feira de novembro, entregue por motoboy com aviso de recebimento, um para Fábio e um para Simone. Renata tinha planejado aquilo com o Dr. Hélio durante 2 semanas inteiras, cada palavra no lugar certo. Ou o documento informava que, diante da necessidade de capitalização da distribuidora Polari, a sócia Renata Melo formalizava um aporte de capital no valor de R$380 mil, conforme previsto no artigo 12 do contrato social. Os demais sócios tinham 30 dias para acompanhar o aporte na proporção das suas cotas ou aceitar a diluição automática das suas participações. Fábio ligou 40 minutos depois que o motoboy entregou. O que diabos é isso, Renata? É um aporte de capital, Fábio. Está descrito no artigo 12. Você assinou o contrato. Você não pode fazer isso sem aprovação em reunião. Pode sim. Cláusula de aporte unilateral com notificação prévia. Artigo 12, parágrafo único. Você pode consultar com um advogado, eu espero. Silêncio de quem está com o celular na mão e não sabe o que dizer. Você está tentando me tirar da empresa, ele disse. Não como acusação, quase como pergunta. Eu estou fazendo um aporte de capital porque a empresa precisa, ela disse. Se você quiser acompanhar, você tem 30 dias. E desligou. Simone ligou 2 horas depois. A voz estava controlada, mas tinha um fio de tensão que Renata identificou porque conhecia bem aquela frequência. Era a mesma frequência que ela própria usava quando estava com raiva, mas não podia demonstrar. Renata, eu acho que a gente precisa sentar e conversar como adultas. Eu concordo, Renata disse.
Me manda uma pauta por e-mail e a gente agenda. Não precisa de pauta, eu só quero, Simone. Pauta por e-mail. Tudo documentado. Você sabe como funciona. E desligou de novo. O e-mail nunca chegou. Os 30 dias passaram com Fábio e Simone consultando advogado, contra-advogado, tentando encontrar um furo na cláusula que Renata mesma tinha escrito. Não encontraram. No último dia do prazo, às 23 horas e 42 minutos, chegou uma transferência da conta de Fábio. Ele tinha decidido acompanhar o aporte, parcialmente, com o valor equivalente à metade do que precisaria para manter a proporção. Simone não mandou nada. Na manhã seguinte, Dr. Hélio calculou as novas participações. Fábio, 38%, Simone, 12%, Renata, 50%. Ela ficou olhando para os números na tela, 50%. Empatada, não era o que ela precisava, e agora ela perguntou para o Dr. Hélio. Agora depende do que a senhora quer fazer com a Simone, ele disse, porque a sócia minoritária tem uma posição muito frágil nesse momento. E tem um detalhe que a gente ainda não explorou. Qual? O acordo de sócios tem uma cláusula de exclusão por justa causa. Irregularidades na prestação de contas podem configurar justa causa para exclusão compulsória de sócio. Renata ficou quieta por um momento. Me explica o que precisa acontecer para isso funcionar. E enquanto o Dr. Hélio explicava, lá no escritório em Santo André, Dona Cida organizava os arquivos de atendimento sem saber que a empresa em que trabalhava há 5 anos estava prestes a mudar de mão de uma forma que ninguém, nem Fábio, nem Simone, tinha previsto, nem Renata. Há 40 dias atrás, o processo de exclusão por justa causa não era simples. Dr. Hélio tinha sido claro sobre isso desde o começo. Não é uma reunião e acabou, ele disse. Numa tarde em que os dois estavam sentados no escritório dele com os extratos bancários espalhados na mesa. A gente precisa de documentação sólida, precisa de convocação formal, precisa de ata registrada. E a sócia tem direito de defesa. Se a gente fizer errado, ela entra na justiça e a empresa trava. Então a gente faz certo, Renata disse. Ela passou as 3 semanas seguintes fazendo o que sabia fazer melhor, organizando. Cada despesa irregular que ela tinha encontrado nos extratos ganhou uma pasta própria, com a nota fiscal correspondente, o e-mail de lançamento e uma comparação com o que seria o padrão esperado daquela categoria. Ela não dramatizou nada. Não precisava. Os números faziam o trabalho sozinho. O item mais pesado era o mais simples de explicar. Ao longo de 11 meses, Simone tinha lançado como despesa operacional da empresa um total de R$ 42 mil em itens que não tinham contrapartida de negócio rastreável. Não era uma fraude de novela, com desvio de grandes quantias para conta fantasma. Era a fraude de quem achava que o detalhe pequenininho nunca vai ser somado. Um jantar aqui, uma passagem aérea ali, um material de escritório, que nenhum escritório reconhecia ter recebido, somado dava 42 mil, somado com a posição societária frágil de Simone depois da diluição, dava uma tese de exclusão por justa causa que o Dr. Hélio chamou de bem construída. A convocação para a reunião extraordinária saiu no começo de dezembro. Pauta: análise de prestação de contas e deliberação sobre eventual exclusão de sócio por justa causa, nos termos do artigo 15 do Acordo de Sócios. Fábio ligou 15 minutos depois de receber. Desta vez a voz não tinha raiva. Tinha aquela qualidade de quem acabou de entender o tabuleiro completo e não gosta do que viu. Você vai excluir a Simone. Vai ter uma reunião, Renata disse. Com documentação, com direito de defesa. Tudo nos conformes, Renata, ele parou. Tentou de novo. Você sabe que ela não agiu sozinha, nas despesas. Algumas delas eu também, Fábio. A voz dela não subiu. Ficou exatamente no mesmo tom. Eu sei o que os extratos mostram. Você tem 48 horas para decidir como vai se posicionar na reunião. Eu sugiro que você consulte seu advogado antes.
Ela desligou, dessa vez, ficou olhando para o celular na mão por uns 30 segundos depois de desligar. Não de remorso, era outra coisa. Era a sensação estranha de conhecer alguém tão bem a ponto de saber exatamente onde uma frase vai pousar nele, e perceber que esse conhecimento não vinha do amor. Vinha de anos de convivência que tinham ficado por hábito muito depois de terem perdido o conteúdo. Ela guardou o celular. Tinha filhos para buscar na escola. A reunião aconteceu numa sexta-feira de manhã, na sala de reuniões do escritório, com a mesa que Renata tinha escolhido quando eles tinham decorado o espaço, 4 anos atrás. Madeira clara, 6 cadeiras. Ela tinha colocado uma jarra de água no centro. Estavam presentes Renata, Fábio Simone, o Dr. Hélio como assessor de Renata, o advogado de Fábio e Simone juntos, um homem chamado Dr. Marcos, que tinha o jeito de quem atende mais clientes por mês do que seria recomendável. Simone chegou com uma pasta fina e aquele blazer bege de novo. Renata notou que ela tinha trocado os brincos de argola por um par menor, discreto. Menor, como se menos adorno significasse mais seriedade, Dorélio apresentou a documentação, leu os valores em voz alta, mostrou os lançamentos, mostrou a ausência de contrapartida. Não usou a palavra fraude nenhuma vez, usou irregularidade contábil, ausência de justificativa operacional, despesa não rastreável, mais frio, mais preciso, mais difícil de contestar. Simone pediu a palavra. Essas despesas foram autorizadas verbalmente pelo sócio Fábio Melo no contexto de prospecção comercial, ela disse. A voz estava firme, mas os dedos dela seguravam a caneta com força desnecessária. Eu tenho mensagens que comprovam. Pode apresentar, Dr. Hélio disse. Ela tirou o celular da bolsa. Mostrou algumas telas. O advogado de Dr. Marcos fotografou. Dorélio olhou para as fotos com calma. Essas mensagens mostram que o sócio Fábio autorizou a despesa. Não mostram a aprovação do terceiro sócio, que era necessária para despesas acima de R$ 2.000, conforme o artigo 6 do acordo. Também não mostram o retorno comercial dessas despesas, que é o critério do artigo 6, parágrafo 1º. Silêncio. Fábio estava sentado com os braços cruzados, olhando para a mesa. Ele não tinha dito nada ainda. Renata conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem está calculando quanto vai custar falar. Dr. Marcos pediu um recesso de 15 minutos. Eles foram para o corredor. Renata ficou na sala, serviu água para ela e para o Dr. Hélio, e os dois ficaram quietos. Do lado de fora, ela conseguia ouvir o murmúrio de conversa, mas não as palavras. Quando voltaram, Dr. Marcos falou por 4 minutos. O argumento era que as irregularidades tinham sido pontuais, que Simone tinha uma participação histórica importante na empresa, que a exclusão era uma medida desproporcional, que caberia acordo. Dr. Hélio deixou ele terminar. Depois disse: a proposta de acordo é bem-vinda. O que a Cira Renata Melo estaria disposta a considerar? Renata colocou as mãos sobre a mesa, olhou para Simone. Simone olhou de volta. Pela primeira vez desde que tinham entrado na sala, as duas se olharam de verdade, sem intermediário. Eu compro as suas cotas, Renata disse. Pelo valor de mercado calculado na data de hoje, auditoria independente, prazo de pagamento em 12 vezes. Você assina a transferência, assina um termo de quitação de todas as pendências e a gente encerra aqui. Simone ficou quieta. E se eu não aceitar? Ela disse. Aí a gente vota, Renata disse. E você perde as cotas de qualquer maneira, só que sem o valor e com o processo documentado no registro da empresa. Dr. Marcos colocou a mão no braço de Simone e se inclinou para falar baixinho. Ela escutou. Fez que sim com a cabeça, pequeno, quase imperceptível. Preciso de 1 semana para analisar a proposta. Simone disse. Você tem até segunda-feira, Renata disse. E aí foi a Simone que olhou para ela com aquela expressão, não de raiva, não de ódio, mas de algo que Renata levou alguns segundos para identificar: reconhecimento.
Como quem olha para alguém e percebe, tarde demais, que tinha subestimado-a na segunda-feira, Simone aceitou. Agora, se você tivesse no lugar da Simone, você teria aceitado ou teria levado para a justiça? Porque a resposta não é tão óbvia quanto parece. Me conta nos comentários. E me diz de onde você está ouvindo isso. A transferência das cotas foi assinada na semana seguinte, em cartório, com firma reconhecida, tudo certo. Simone entregou os documentos sem cerimônia, pegou a primeira parcela do valor acordado e saiu pela porta do cartório sem olhar para trás. Com a saída de Simone, a distribuição ficou assim: Fábio com 38%, Renata com 62%, 62%, sócia majoritária. Ela ficou no estacionamento do cartório por um momento, a chave do carro na mão, o sol de dezembro batendo no asfalto. Não era o que ela tinha imaginado quando abriu a empresa com Fábio. Não era o que ela tinha imaginado para a vida dela quando tinha 28 anos e achava que sabia o rumo das coisas. Mas era o que era. E o que era? Era dela. O Natal daquele ano foi na casa da mãe de Renata. Frango assado, maionese de batata, panetone que ninguém come, mas todo mundo quer ter na mesa. Gael ganhou um carrinho de controle remoto e passou a tarde inteira batendo nas paredes do corredor. Lara ficou sentada com a avó no quintal, as duas conversando sobre não sei o quê, e Renata ficou olhando para as duas pela janela da cozinha enquanto lavava os copos. Fábio foi buscar as crianças às 18 horas. Ficou na porta, não entrou. Ela foi até a porta com os dois prontos, mochilinhas nas costas. Ellie olhou para ela de um jeito diferente, não com culpa, não com raiva, com uma espécie de cansaço que ela reconheceu, porque era o mesmo cansaço que ela sentia toda vez que tentava entender como tinham chegado até aqui. Você vai bem? Ele perguntou. Vou, ela disse. Ele ficou mais um segundo. Depois agachou, abraçou os filhos, levantou e foi. Renata fechou a porta, voltou para a cozinha. Pegou um copo de vinho que estava esquecido na mesa e ficou parada olhando para o quintal vazio. A mãe dela chegou por trás e pôs a mão no ombro dela. Você tá bem mesmo? A mãe perguntou, diferente da forma que Fábio tinha perguntado. Mais fundo, eu tô, Renata disse. E dessa vez era mais verdade. Janeiro chegou com o calor todo que Santo André acumula e com ele veio a primeira reunião do ano da distribuidora Polare. Só 2 sócios agora. Ela com 62, ele com 38. Fábio chegou na reunião com um caderno novo, uma caneta cara. Aquele jeito de quem está se preparando para fazer as pazes, mas ainda não sabe exatamente como. Ele tinha conseguido um advogado diferente, um mais tranquilo, e tinha mandado um e-mail na semana anterior, sugerindo que os dois tentassem uma gestão colaborativa pelo bem da empresa. Renata tinha respondido que sim, que era o que ela também queria. E era verdade. Ela não tinha interesse em destruir a empresa. A empresa era o que sustentava as crianças, era o que ela tinha construído, era o que ela sabia fazer. Ela não queria matar o que tinha criado só para provar um ponto. Mas também não ia fingir que estava tudo igual. A reunião foi produtiva, no sentido técnico da palavra. Eles definiram metas do trimestre, discutiram os contratos que precisavam de renovação, revisaram a folha de pagamento. Dona Cida ia ter um aumento porque merecia e porque Renata tinha decidido que uma das primeiras coisas que faria como majoritária era reajustar os salários que tinham ficado congelados no período de crise. Na metade da reunião, Fábio disse, eu quero pedir desculpa. Ela levantou os olhos do notebook. Ele estava olhando para ela com aquele jeito que ela conhecia, a mandíbula um pouco tensa, as mãos abertas sobre a mesa. Não pelo que a gente se tornou, porque isso foi dos dois. Mas pela forma que eu fiz. A mala, as crianças acordadas, tudo aquilo. Não foi certo. Ela ficou quieta por uns 3 segundos. Não foi, ela disse. Mas o Gael e a Lara tão bem, e a empresa tá bem. Então a gente vai em frente, ele assentiu. Uma vez, só e voltaram para a planilha.
Tinha um detalhe, porém, que Fábio ainda não sabia. Que Renata não tinha mencionado na reunião de dezembro, não tinha mencionado no Natal, não tinha mencionado em nenhuma das conversas que tinham tido desde que tudo começou. Um detalhe sobre os documentos que ela tinha organizado nos fins de semana com o caderno do lado, nos extratos, entre as despesas irregulares de Simone, tinha um item que chamava de consultoria externa, lançado 4 vezes ao longo do ano, sempre no mesmo valor, sempre no mesmo beneficiário. Renata tinha puxado o CNPJ. Era uma microempresa de consultoria registrada há 2 anos. Endereço em São Paulo, sócia única. O nome da sócia única era Camila Hart, irmã de Simone. Renata tinha guardado aquela informação com cuidado, separada das outras porque ainda não sabia bem o que fazer com ela. Podia ser uma coincidência. Podia ser uma terceirização legítima que Simone tinha feito de forma irregular. Podia ser muita coisa, mas Renata era contadora de formação, mesmo que nunca tivesse exercido formalmente, e contadora sabe que número que aparece 4 vezes no mesmo padrão não é coincidência. É estrutura. Ela tinha mostrado isso para o Dr. Hélio numa tarde de dezembro. Ele tinha ficado quieto por um momento. Isso muda a natureza do que a Simone fez, ele disse. Não é mais negligência ou conflito de interesse por relacionamento. É desvio com beneficiário familiar identificado. Isso tem outro nome jurídico. Eu sei, ela disse, mas a Simone já saiu, as cotas são minhas. O que eu faço com isso agora? Depende do que a senhora quer, ele disse. Se quiser, pode registrar uma ocorrência e buscar a devolução civil do valor desviado. Se não quiser o desgaste, guarda documentado e encerra. Ela tinha ficado em silêncio por um bom tempo. Guarda, ela disse. Por enquanto, fevereiro chegou e com ele uma novidade que Renata não tinha previsto. O maior cliente da empresa, a rede de supermercados Cassol, que representava 18% do faturamento, pediu uma reunião para renegociar o contrato. O comprador da rede, um homem chamado Rogério, tinha mudado, e o novo comprador queria conhecer os sócios pessoalmente antes de renovar. Fábio foi na reunião. Renata também. Lado a lado, profissional sem drama, novo comprador tinha uns 40 anos. Jeito direto, notebook aberto na mesa com os dados deles. Olhou para o 2. Perguntou quem era responsável pelo quê. Fábio explicou a estrutura comercial. Renata explicou a estrutura financeira e operacional. No final da reunião, o comprador olhou para Renata e disse: "E qual é a distribuição societária hoje?" 62% comigo, 38% com o Fábio. Ela disse. O homem assentiu. Escreveu alguma coisa no notebook. Não disse mais nada sobre isso. O contrato foi renovado por mais 2 anos, com um aumento de volume de 15%. Na saída do prédio da Cassol, esperando o elevador, Fábio disse: "Você percebe que ele decidiu renovar depois que você disse os percentuais?" "Percebi", ela disse. Eles ficaram em silêncio até o elevador abrir. "Você foi sempre boa nisso", ele disse. Não parecia um elogio. Parecia mais uma constatação que ele estava fazendo tarde demais, para si mesmo. Ela entrou no elevador. "A gente sobe", ela disse. Ele entrou também. A porta fechou março. As crianças tinham se adaptado à nova rotina com aquela capacidade que criança tem de reorganizar o mundo interno sem fazer escarcéu, desde que os adultos ao redor não transformem o escarcéu em paisagem permanente. Gael chamava o apartamento onde morava com a mãe de A Casa da Gente e o apartamento do pai de A Casa do Pai, sem hierarquia, como se fossem 2 países onde ele tinha dupla cidadania. Lara ainda acordava às vezes no meio da noite e ia para o quarto de Renata, mas Renata nunca perguntava o que ela tinha sonhado. Só abria o lado da cama e deixava a menina entrar. Algumas coisas não precisam de explicação. Em março também chegou sem aviso uma ligação de um número que Renata não reconheceu. Era Camila Hart.
A irmã de Simone, Renata, ficou parada com o celular na mão, olhando para o nome que tinha rastreado num CNPJ de consultoria numa tarde de dezembro, e sentiu aquele frio específico de quando você sabe que vai ter uma conversa que vai mudar alguma coisa, mas ainda não sabe o quê. Ela atendeu. Alô? Oi, Renata. A voz era mais nova do que ela esperava. Eu sei que parece estranho eu ligar assim, mas eu preciso conversar com você sobre a minha irmã. E sobre uma coisa que você ainda não sabe. Renata ficou quieta. O que eu não sei? Ela disse. Houve uma pausa no outro lado. Não de hesitação. De quem está escolhendo com cuidado por onde começar, a Simone não entrou na empresa por conta própria, Camila disse. Ela foi colocada lá, por alguém que você conhece. E o dinheiro que passou pela minha empresa não ficou comigo. Renata sentou devagar na cadeira mais próxima. Me encontra, ela disse. Elas se encontraram 2 dias depois, numa cafeteria em São Caetano. Camila tinha uns 30 anos, cabelo escuro preso, jeito de quem está nervoso, mas está fazendo questão de não parecer. Chegou antes de Renata, já com o café na mesa, o celular virado para baixo. Renata sentou, pediu água, ficou esperando. Eu não sabia de tudo desde o começo, Camila disse. A Simone pediu que eu abrisse a empresa de consultoria faz uns 3 anos. Disse que ia ser usada para serviços reais, que ia ter faturamento legítimo. Eu precisava de dinheiro, aceitei. E não era legítimo, não era. Pelo menos a parte da distribuidora Polari não era. O dinheiro que entrava da Polari saía para uma conta que eu não tinha acesso. Só a Simone. Renata olhou para ela. Por que você está me contando isso agora? Camila olhou para o café. Ficou um segundo sem falar, porque a Simone ficou com raiva quando aceitou os termos da sua proposta. Muito raiva. E ela disse para o homem que colocou ela lá que você ia ser um problema. Que homem? Renata disse. Embora já soubesse a resposta, já tinha calculado, já tinha estava a ouvir, Camila levantou os olhos. O pai do Fábio, ela disse. O seu sogro, ex-sogro. Renata ficou parada. Osmar Melo colocou a Simone na empresa faz 3 anos porque ele queria um terceiro olho no financeiro que não fosse você, Camila disse. Ele não confiava em você. Achava que você ia usar a posição na empresa para segurar o Fábio num casamento ruim e ficar com o patrimônio no divórcio. O silêncio na cafeteria tinha aquela qualidade de som abafado. Copos e conversas ao fundo, mas tudo longe. E o dinheiro das consultorias ia para a conta de quem? Renata disse. A voz saiu quieta, controlada, mas alguma coisa na mandíbula estava rígida. Da Simone e do Osmar, Camila disse. 50. Era um acordo deles. Renata ficou olhando para ela por um bom tempo. O Osmar, o homem que tinha estado na mesa de Natal por 6 anos, que tinha segurado o Gael recém-nascido no hospital, que ela tinha chamado de sogro com naturalidade, nunca de pai porque havia sempre uma distância, mas com respeito, que tinha colocado uma espiã dentro da empresa porque não confiava nela. Ela olhou para Camila. Você tem como provar isso? Tenho os extratos da minha conta. E tenho as mensagens da Simone me explicando o esquema quando ela precisou que eu abrisse a empresa. Ela foi detalhada. Não deveria ter sido, mas foi. Você ainda tem essas mensagens? Sim. E você está disposta a compartilhar com meu advogado? Camila respirou. É por isso que eu liguei. Renata ficou quieta por mais um momento. Olhou para a janela, para o movimento da rua lá fora. 2 pombos no meio-fio, um ônibus passando. O tipo de cena que existe o tempo inteiro e que a gente só nota quando o cérebro está processando algo muito pesado e precisa de um ponto fixo. Ela voltou os olhos para Camila. Por que você faz isso pela mim? Ela disse. Camila fitou a mesa. Eu não faço pela você. Eu faço porque a minha irmã usou o meu nome sem me dizer o tamanho do que estava fazendo. E eu não vou segurar esse peso. Renata assentiu. Devagar ela conhecia aquele sentimento. Era exatamente o que ela tinha sentido numa noite de outubro, com uma xícara de chá esfriando ao lado,
Quando tinha decidido parar de segurar, ela tirou o celular. Mandou uma mensagem para o Dr. Hélio. Preciso de uma reunião urgente. Novidade relevante. Depois olhou para Camila. Você quer outro café? Camila olhou para ela, surpresa com a pergunta depois de tudo. Quero. Renata chamou o atendente. O que Camila tinha entregue era, juridicamente, um quadro diferente do que Renata tinha construído até ali. Não era mais só irregularidade interna de sócia, era um esquema planejado de fora para dentro, com participação de um terceiro que não fazia parte do quadro societário, mas tinha interesse econômico direto no resultado. Dorélio levou 2 dias analisando os extratos e as mensagens que Camila enviou. Quando ligou de volta, a voz tinha aquela cadência de advogado que encontrou terreno firme. Isso configura uma operação de desvio planejado com participação externa, ele disse. O Osmar Melo não era sócio, mas tinha benefício econômico direto de uma operação que usou a estrutura da empresa. E existem mensagens documentando o planejamento. E o Fábio? Renata perguntou. Silêncio de 2 segundos. Não tem o nome do Fábio em nada que a Camila entregou, Dr. Hélio disse. Pelo menos não explicitamente, mas ele sabia que o pai tinha colocado a Simone lá? Isso a gente não sabe ainda. Renata ficou quieta. Essa era a parte mais difícil, porque tinha 2 possibilidades. A primeira, Fábio sabia desde o começo que o pai tinha inserido Simone na empresa como um olho de dentro, tinha aceitado, tinha se envolvido com ela depois, e tudo aquilo era uma camada de traição que ia muito além do que Renata tinha compreendido até então. A segunda, Fábio não sabia. Tinha se envolvido com Simone sem saber da origem da presença dela e estava tão dentro do próprio erro que não tinha enxergado o esquema maior ao redor. Renata não sabia qual das 2 era pior. Como eu descubro? Ela perguntou. A senhora confronta, Dr. Hélio disse. Com os documentos na mão, em reunião formal, com ata. A reação dele vai dizer mais do que qualquer investigação. Ela marcou a reunião para uma quinta-feira, exatamente 3 meses depois da noite da mala. Fábio chegou sem saber a pauta completa. Renata tinha convocado como assuntos societários, que era genérico o suficiente para não levantar alerta, mas específico o suficiente para ser legítimo. Ele entrou na sala de reuniões, pôs o caderno na mesa, perguntou se queria café, ela disse que não, Dorélio estava presente. O advogado de Fábio não tinha sido chamado, o que Renata sabia que era um risco, mas ela tinha calculado aquele risco. Ela não queria uma negociação, queria uma resposta humana, antes que qualquer advogado pudesse ensaiá-la. Ela colocou os documentos na mesa, os extratos da conta da Camila, as mensagens que Simone tinha mandado para a irmã explicando o esquema, o histórico de transferências, o nome do pai de Fábio aparecendo como beneficiário. Fábio olhou para tudo isso. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Você sabia? Ela perguntou. Ele levantou os olhos. E o que ela viu no rosto dele foi o que ela estava procurando, não para se satisfazer, mas porque precisava saber. Surpresa. Não a surpresa de quem está sendo pego, a surpresa de quem está entendendo alguma coisa pela primeira vez e a compreensão está sendo dolorosa. Eu não sabia do esquema, ele disse. A voz estava diferente, mais baixa. Eu sabia que meu pai tinha indicado a Simone porque confiava nela para acompanhar os números da empresa. Mas eu pensei que era isso. Indicação. Não sabia de dinheiro, mas você sabia que ele não confiava em mim, não era a pergunta. Fábio ficou quieto. Você sabia que ele queria alguém lá dentro para me vigiar, ela disse, ainda sem subir a voz. E você deixou Rê. Não precisa explicar agora, ela disse. Você vai ter oportunidade de explicar para o seu advogado, que vai precisar entender essa situação porque o Dr. Hélio vai encaminhar a documentação para o Ministério Público. Fábio abriu a boca. Não estou te incluindo, ela disse. Não tem evidência que te inclua. Mas o seu pai está em tudo isso.
E ele vai precisar responder. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado desde o começo de tudo. Fábio ficou olhando para a mesa por uns 10 segundos. Depois olhou para ela de um jeito que ela nunca tinha visto nele. Não em 6 anos de casamento, não nos 3 meses que tinham passado desde a mala. Era um olhar que não tinha estratégia, que não estava calculando nada, que era só ele olhando para ela como se estivesse vendo uma pessoa que ele deveria ter visto diferente há muito tempo. Eu errei com você, ele disse. Não só o que você já sabe. Eu errei antes disso, quando deixei o meu pai colocar vigilância na empresa que você construiu comigo. Isso foi errado e eu deixei acontecer. Renata ficou olhando para ele. Eu sei, ela disse. E agora? Ela juntou os documentos na pasta. Fechou. Passou para o Dr. Hélio. Agora você decide se vai cooperar com o processo ou não. Isso vai fazer diferença, não para mim, para você. Ela se levantou. E a empresa? Ele disse. Ela parou na porta. Virou. A empresa continua. Ela sempre foi boa o suficiente para sobreviver a tudo que a gente jogou nela. Uma pausa. Inclusive a gente. Ela saiu. O processo contra os Marmelo não foi rápido. Nunca é. Dr. Hélio tinha sido honesto sobre isso desde o dia em que recebeu a pasta com os documentos da Camila. A gente tem material sólido, mas o caminho é longo. Ministério Público vai analisar, pode abrir inquérito, pode arquivar, pode ir para frente. Não dá para prometer prazo. Renata tinha ouvido aquilo e dito: tudo bem, a gente faz do jeito certo. Ela tinha aprendido, nos últimos meses, que fazer do jeito certo e fazer rápido raramente são a mesma coisa, e que apressar o que precisa de tempo é uma forma de desperdiçar o que você já construiu. Então ela esperou, e enquanto esperava, trabalhou. Abril trouxe uma proposta de parceria com uma empresa de São Paulo que distribuía produtos de limpeza e queria expandir para a região do ABC. Renata foi na reunião sozinha. Apresentou os números da Polari, com aquela precisão que vinha de ter passado meses inteiros olhando para cada centavo da empresa. O homem do outro lado da mesa, um paulistano chamado Renato, que tinha a estranheza de ter o mesmo nome dela na versão masculina, ficou sério durante a apresentação inteira e no final disse: a gente fecha. Ela voltou para Santo André no trânsito da Anchieta, janela aberta, aquele calor úmido de tarde de outono no ABC, e não ligou o rádio. Ficou em silêncio o trajeto inteiro. Não de tristeza, de algo que ainda não tinha nome certo, mas que era parecido com chegar num lugar depois de muito tempo andando. Fábio soube da parceria pelo e-mail societário. Mandou uma mensagem. Bom trabalho. Ela respondeu: obrigada. Curto, suficiente. A relação deles dentro da empresa tinha encontrado um equilíbrio estranho, não de amizade, mas de respeito funcional. O tipo que duas pessoas profissionais conseguem manter quando entendem que o que estão protegendo juntas é maior do que o ressentimento que carregam separadas. Ele tinha contratado um advogado novo, cooperado com a documentação que o processo contra o pai exigia e nunca pediu a ela para suavizar nada. Esse foi o detalhe que Renata guardou, não com afeto, mas com consideração. Numa sexta-feira de maio, ela foi buscar as crianças na casa de Fábio pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido. Normalmente, eles trocavam nos locais neutros, escola, casa da avó, shopping. Mas naquela semana o combinado tinha se embaralhado e ela foi até o apartamento dele. Ele morava num lugar menor do que o deles. Tinha aquele jeito de apartamento de homem que ainda não decidiu se vai ficar. Mobília funcional, sem planta, um rack com televisão grande que compensava o resto. Fábio abriu a porta. Gael veio correndo com o carrinho de controle remoto. Lara veio mais devagar com o tablet no braço. Pode entrar um segundo? Ele disse. Ela entrou. Ficou perto da porta. A Simone me ligou semana passada, ele disse. Sem enrolação. Ela está em Florianópolis. Disse que não tem mais contato com o meu pai desde que o processo foi aberto. Eu sei, Renata disse, ele olhou para ela. Você sabia?
A Camila me avisou. Ele ficou quieto por um segundo. Você tem contato com a Camila ainda? Tenho. Ela está colaborando com o processo. Vai depor? Fábio assentiu. Passou a mão no cabelo. Aquele gesto que ela conhecia de anos, que aparecia quando ele estava processando algo que não tinha solução limpa. Meu pai vai negar tudo, ele disse. Eu sei. Você está preparada para isso ser longo e feio? Eu me preparei para tudo que veio antes, ela disse. Esse eu consigo. Ele olhou para ela de novo. Diferente do jeito que tinha olhado na reunião de março, mas parecido. Sem estratégia, você é a pessoa mais organizada que eu já conheci, ele disse. Não era elogio. Era uma espécie de observação que vinha de um lugar honesto. Eu passei anos ao lado de você e nunca entendi direito o que você era capaz de fazer quando precisava. Você não precisava entender, ela disse. Você só precisava não colocar obstáculo. Ele não respondeu. Ela chamou as crianças, arrumou as mochilas. Saiu no elevador com Gael no colo porque ele tinha pedido e ela estava com o braço livre. Lara ficou encostada na parede do elevador olhando para a mãe. Você e o pai conversaram sobre coisa séria? A menina perguntou. Conversamos um pouco. Foi bom ou foi ruim? Renata pensou por um segundo. Foi necessário, ela disse. Lara considerou isso. Tudo bem então, o elevador abriu. Elas saíram. A audiência com Osmar Melo aconteceu em junho. Renata não precisava estar lá. O processo era criminal e ela era a parte ofendida na esfera civil, o que na prática significava que o Ministério Público conduzia e ela acompanhava pelo advogado. Mas Dr. Hélio tinha deixado claro que ela podia estar presente na galeria se quisesse, e ela quis. Osmar tinha 64 anos. Ela não o via desde o Natal do ano anterior, antes de tudo estourar, quando ele tinha chegado na casa da sogra com uma garrafa de espumante e abraçado os netos com aquele afeto que parecia genuíno porque provavelmente era. Pessoas complicadas também amam os netos. Isso não resolve nada, mas é verdade. Ele entrou na sala com o advogado, não olhou para a galeria, sentou, cruzou os braços. Aquele jeito de homem de 60 e poucos, que construiu a vida inteira com a convicção de que sabe mais do que os outros e que o mundo funciona por dentro do jeito que ele imagina por fora. O promotor apresentou as evidências, os extratos, as mensagens, o histórico de transferências, o CNPJ da empresa da Camila. O nome de Osmar como beneficiário de 50% das transferências ao longo de 18 meses. O advogado de Osmar pediu a palavra e disse que as transferências eram pagamentos legítimos por serviços de consultoria prestados pelo seu cliente à empresa da Camila Hart, e que toda a documentação comprobatória seria apresentada. Renata ficou olhando para a nuca do ex-sogro enquanto o advogado falava. Ela sabia que era isso que ia acontecer. Dr. Hélio tinha previsto aquela tese de defesa semanas antes. Ele vai dizer que eram pagamentos por serviços. A questão é que a gente vai provar que os serviços não existiram e que a contrapartida real era o monitoramento da empresa. A contrapartida real foi durante a sessão que o promotor apresentou o que Dr. Hélio chamava de o documento que fecha o argumento. Era uma mensagem que Simone tinha mandado para Camila 18 meses antes, quando o esquema ainda estava no começo. A mensagem dizia, com a exatidão descuidada de quem ainda acha que está segura: o velho quer relatório mensal do financeiro. Não precisa ser formal. Só o resumo do que a Renata está movimentando. Ele paga certinho, não atrasa. O velho quer relatório mensal do financeiro. Renata ficou completamente imóvel quando ouviu o promotor ler aquilo, não de raiva, de algo que era mais fundo. Era a confirmação tal que ela já sabia, mas ouvir em voz alta naquele espaço, com aquelas palavras, tirava qualquer possibilidade de continuar duvidando se tinha exagerado na interpretação. Ela não tinha exagerado em nada. Osmar ficou com a mesma postura quando ouviu. Não se mexeu. O advogado colocou a mão no braço dele, discreto. Depois,
Quando o advogado de Osmar pediu novo prazo para apresentar a documentação do serviço, o promotor olhou para o juiz e disse que o Ministério Público se opunha ao prazo dilatado, dado o histórico de documentação já consolidado. O juiz concedeu um prazo menor. Ao sair, no corredor do fórum, Renata cruzou com Osmar indo no sentido oposto. Ela parou. Por 2 segundos, ficaram um de frente para o outro no corredor de mármore cinza que cheirava a papel e ar-condicionado velho. Osmar olhou para ela. Não com raiva, não com arrependimento. Com aquela convicção tranquila de quem ainda acredita que estava certo, que estava protegendo alguma coisa que ela não tinha capacidade de proteger. Eu só estava cuidando do que é da família, ele disse. Baixo, para ela, sem o advogado na conversa. Renata ficou olhando para ele. Eu era a família, ela disse, e passou por ele. Dorélio a encontrou no estacionamento. Ela estava encostada no carro, óculos de sol, o calor de junho ainda presente no asfalto. Como você está? Ele perguntou. Bem, ela disse. E era verdade no sentido em que importava. Não o bem de quem não está sentindo nada. O bem de quem está sentindo tudo, mas tem chão embaixo dos pés. O processo vai continuar, ele disse. A defesa vai tentar mais algumas manobras, mas a posição deles é frágil. A documentação é consistente. Eu sei. Ela abriu o carro. Me liga quando tiver novidade. Entrou. Ligou o motor. Tinha filhos para buscar. Julho chegou frio e cheio de reunião. A parceria, a Marta com a empresa paulistana estava andando. O volume de pedidos tinha aumentado 15% no segundo trimestre. E Dona Cida tinha sido promovida a coordenadora de atendimento com um salário que finalmente fazia sentido para o que ela fazia. Ela tinha chegado na sala de Renata quando soube, fechado a porta e dito: Dona Renata, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Renata disse. É o que devia ter sido antes. Dona Cida saiu enxugando o canto do olho. Renata olhou para a porta fechada por um momento. Depois voltou para o notebook. Tinha planilha de projeção de terceiro trimestre para fechar. Numa tarde de julho, Fábio apareceu na porta da sala dela sem ter avisado, o que era uma novidade, porque desde março os dois tinham se acostumado a comunicar tudo por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp que chamavam de Polaregestão e que tinha só os dois. Posso? Ele disse. Pode. Ele entrou, fechou a porta, ficou em pé. Não sentou o que ela notou. Meu pai vai fechar acordo, ele disse. O advogado dele ligou para o meu advogado ontem. Eles querem propor restituição integral dos valores mais multa em troca de suspensão condicional do processo. Renata ficou quieta. É uma boa proposta, Fábio disse. Do ponto de vista prático, eu sei que é. E você vai aceitar? Ela ficou olhando para ele por um momento. Fábio estava com as mãos no bolso, aquele jeito de quando ele não sabe muito bem onde colocar o corpo. Ela conhecia aquela postura. Sabia o que ela significava nele. Eu vou conversar com o Dr. Hélio, ela disse, e com o promotor. Não é só minha decisão, o processo é do MP, mas sua posição pesa. Silêncio. O que você acha que eu devia fazer? Ele disse. E pela forma que saiu, ela percebeu que a pergunta não era sobre estratégia jurídica. Era outra coisa. Ela olhou para ele. Acho que você devia parar de me perguntar o que você deve fazer, ela disse. Sem dureza, mas com clareza. Você é adulto. A relação do você com seu pai é uma coisa que você vai ter que resolver sem mim no meio. Ele ficou olhando para ela. Você não me odeia. Ele disse. Também não era pergunta? Não, ela disse. Ódio é muito trabalho, e eu tenho muito o que fazer. Algo no rosto dele mudou. Não foi um sorriso. Foi menor que isso. Um reconhecimento. Tá bom, ele disse, saiu. Ela ficou olhando para a porta por uns 10 segundos. Depois voltou para a planilha. O acordo com Osmar foi fechado em agosto. Restituição integral dos R$ 42 mil desviados. Correção monetária. Mais 30% de multa. Suspensão condicional do processo por 2 anos, com monitoramento.
Se no período ele não cometesse nenhuma infração, o processo encerrava sem condenação formal. Renata leu os termos, conversou com o Dr. Hélio, deu sua concordância. Não era a punição máxima. Não era o que ela teria escolhido num mundo sem prazo e sem custo emocional. Mas era real, era documentado, e resolvia o que precisava ser resolvido. O dinheiro voltava para a empresa, o histórico estava registrado, e Osmar Melo agora sabia, de forma documentada e jurídica, que o que ele tinha feito tinha um nome e tinha uma consequência. Às vezes isso é o suficiente, às vezes não. Mas às vezes é. No dia em que o acordo foi assinado, Renata saiu do escritório do Dr. Hélio às 5 da tarde e não foi para casa direto. Foi até o parque perto da escola das crianças, aquele que tinha um banco embaixo de uma figueira enorme que no verão dava uma sombra que valia a pena. Sentou. Ficou um tempo sem fazer nada. O sol estava baixo. Tinha criança brincando no parque, mãe chamando, cachorro puxando coleira. Aquela mistura de barulho que é a vida ordinária, acontecendo em paralelo com tudo. Ela ficou pensando na noite da mala, no arroz que tinha feito, no frango grelhado, na história que tinha lido para o Gael enquanto o casamento acabava em silêncio. Pensou na sala do Dr. Hélio com os documentos espalhados. Pensou na Camila com o café na mão na cafeteria de São Caetano, nervosa, mas decidida. Pensou no corredor do fórum e no ex-sogro dizendo que estava cuidando do que era da família. Eu era a família. Ela tinha dito aquilo no corredor sem calcular. Tinha saído pronto, porque era verdade. Durante 6 anos, ela tinha sido a coluna de uma família que não tinha completamente reconhecido o que ela estava sustentando. E quando a coluna decide parar de se dobrar, o que cai não é ela. Ela olhou para o céu. Aquele laranja de fim de tarde que o ABC paulista tem quando o tempo está limpo, que não é um laranja bonito de cartão postal, é um laranja de cidade trabalhando, de fumaça que foi embora e deixou o rastro. O celular vibrou. Era Lari. Mãe, que horas você vem? Tô indo agora, minha filha. A vovó fez coxinha, boa notícia. Ela fez bastante, melhor ainda. Ela ouviu Lara dar uma risada curta e desligar com aquela economia de despedida de adolescente que ainda não é adolescente, mas já está treinando. Renata guardou o celular. Levantou do banco, andou até o carro, no caminho para a casa da mãe, parou no sinal vermelho da avenida e ficou olhando para o retrovisor por um segundo sem razão específica. Só aquele reflexo dela mesma no vidro, cabelo um pouco bagunçado do dia, óculos escuros, o tipo de rosto que não aparece em foto porque nunca fica parado tempo suficiente. O sinal abriu, ela foi. Setembro trouxe uma surpresa que ela não estava esperando e que chegou, como as melhores e as piores coisas chegam, sem aviso prévio. Era uma segunda-feira de manhã, ela estava no escritório cedo, o tipo de cedo em que os outros ainda não chegaram, e o silêncio da empresa tem uma qualidade diferente, mais honesta. O notebook aberto, um café que já tinha esfriado na mesa, o telefone da empresa tocou. Ela atendeu porque era cedo e a recepcionista não tinha chegado. Era um advogado. Não o Dr. Hélio, outro, que trabalhava num escritório em São Paulo que ela não conhecia. Disse que representava os interesses de uma empresa chamada Grupo Hart. Ela ficou quieta quando ouviu o nome e Hart, o sobrenome de Simone. E de Camila, que tipo de interesse? Ela disse: o Grupo Hard é uma holding familiar que opera no setor de logística e embalagens. O advogado disse, com aquela voz de escritório grande que é precisa e não deixa espaço para pergunta antes de terminar. Eles identificaram a distribuidora Polari como um ativo alinhado com a estratégia de expansão deles no ABC paulista. Gostariam de agendar uma conversa exploratória. Renata ficou completamente parada por uns 3 segundos. Grupo Hart. Ela disse. Hart é o sobrenome da Simone Hart. A Simone Hart não tem participação no Grupo Hart. O advogado disse. A holding é de propriedade de um primo-irmão dela, Eduardo Hart,
que não teve envolvimento em nenhuma das situações referentes à ex-sócia. Ela ficou em silêncio. E por que eles vieram até mim agora? Eles acompanham o mercado da região. Souberam da reestruturação societária e da parceria com a empresa de São Paulo. Ficaram interessados. Eles acompanham o mercado e souberam da reestruturação. Ela pensou por um segundo se podia ser uma manobra de Simone tentando entrar pela porta dos fundos. Depois pensou mais um segundo e considerou que Simone tinha saído de Florianópolis com uma situação jurídica delicada demais para estar orquestrando movimentos societários, e que uma holding de logística tinha razões próprias para se interessar numa distribuidora que tinha acabado de crescer. Manda a proposta de reunião por e-mail, ela disse, com os dados da empresa e o objeto da conversa por escrito. Se fizer sentido, eu agenda. Perfeito, o advogado disse. Ela desligou, ficou olhando para o telefone na mão. Hart. O universo tinha um senso de humor que ela não sabia se apreciava ou achava exaustivo. O e-mail chegou naquela tarde. Ela leu. Encaminhou para o Dr. Hélio com uma nota. Verifique a holding. Quero saber se é limpa antes de qualquer reunião. Dr. Hélio respondeu 2 dias depois. Holding legítima, fundada há 12 anos, capital aberto parcial em São Paulo. Nenhum envolvimento documentado com os eventos anteriores. Eduardo Hard tem histórico de expansão por aquisição parcial de distribuidoras menores. O perfil da operação deles é consistente com o interesse declarado. Ela leu o e-mail 3 vezes, depois respondeu para o advogado do Grupo Hard, disponível na 2ª semana de outubro para uma conversa inicial. Me manda 3 opções de data. As opções chegaram no dia seguinte. Ela escolheu uma quarta-feira, outubro. 1 ano depois daquela quinta-feira, com a mala aberta na cama. A reunião com o Grupo Hard aconteceu numa quarta-feira de manhã, não no escritório da Polari, mas numa sala do escritório deles em São Paulo, o que Renata tinha sugerido porque queria ver o ambiente deles antes de trazer qualquer um pro dela. Eduardo Hard tinha 45 anos, cabelo grisalho, porte de quem passou os últimos 10 anos sentado em muita reunião, mas continuava preferindo ficar em pé quando podia. Deu a mão com firmeza, não com força, que são coisas diferentes. A história da Polari nos últimos 12 meses foi impressionante. Ele disse, depois que os cafés tinham chegado e as formalidades estavam resolvidas. Do ponto de vista externo, o que a gente viu foi uma empresa que estava numa crise societária e saiu com a estrutura mais sólida do que entrou. Saiu com uma gestão mais clara, Renata disse, que não é exatamente a mesma coisa, mas tem efeito parecido. Eduardo olhou para ela com aquele olhar de quem gosta de precisão de linguagem. Concordo. O que a gente quer entender é se faz sentido uma parceria de capital, não de controle. A gente não compra empresa. A gente entra como sócio minoritário estratégico. Minoritário, ela disse, minoritário. A gestão fica com você. A gente entra com capital para expansão e com rede de distribuição que a Polari ainda não tem no interior do estado. Ela ficou em silêncio por um momento. Por que a Polari? Ela disse. Com a rede que vocês têm, poderiam entrar em qualquer distribuidora maior. Eduardo pôs a xícara de café de lado, porque distribuidoras maiores têm processos mais rígidos e menos disposição para mudar de rota, e porque a gente analisou 3 empresas na região e a Polari foi a única onde o crescimento do último ano veio de dentro para fora, não de condição de mercado. Isso diz alguma coisa sobre quem está na gestão. Renata ficou olhando para ele. Ela tinha ouvido muita coisa nos últimos 12 meses. Tinha ouvido, você está sendo difícil, e você intimida os clientes, e saída organizada para todo mundo. Eu só estava cuidando do que é da família. Tinha ouvido muita coisa que tentava reduzir o que ela sabia que era capaz de fazer. Ouvir alguém descrever o que ela tinha construído com exatidão,
sem que ela tivesse dito nada, tinha um peso específico que ela não estava esperando sentir tanto. Ela pegou a xícara de café. Tomou um gole. Me manda a proposta formal por escrito, ela disse. Com os percentuais, as cláusulas de governança e o que vocês precisam de informação da nossa parte para dar seguimento. Eduardo assentiu. Até sexta. Até sexta tá ótimo. Eles ficaram mais meia hora conversando sobre o mercado de embalagens no interior paulista, que era um assunto que Renata conhecia bem e que Eduardo claramente também conhecia. Foi uma conversa de trabalho, técnica, sem os subentendidos que tinham marcado quase todas as conversas importantes do último ano. Na saída, no corredor, Eduardo disse: "Uma última coisa. Você sabe que o sobrenome me conecta a uma situação complicada para você." "Sei", ela disse. "Eu quero que você saiba que acompanhei o que aconteceu de longe e nunca tive participação. E que se em algum momento isso for um obstáculo para você, eu entendo completamente." Ela ficou olhando para ele por um segundo. "Eu avalio pessoas pelo que fazem, não pelo sobrenome", ela disse. "Se a proposta for boa, a gente avança", ele assentiu. Deu a mão de novo. Ela foi para o elevador. No carro, no estacionamento, antes de ligar o motor, ficou um momento quieta. Um ano. Um ano inteiro de noites tarde, de documentos na mesa da cozinha, de crianças que adaptaram, de advogados e extratos e reuniões com ata, de aprender que o que ela sabia fazer era mais do que o espaço que tinham dado para ela. Ela ligou o carro. A proposta do Grupo Hard chegou na sexta, como prometido, era boa. Não era perfeita, nenhuma proposta é, mas tinha sido feita com cuidado e sem truque. Ela passou o fim de semana lendo, anotando, mandando perguntas para o Dr. Hélio na segunda-feira. Fábio foi até a sala dela. Ela tinha contado a ele da reunião por e-mail, como parte da comunicação societária padrão. Ele tinha respondido com um mid: "Vou querer entender melhor quando tiver mais detalhes." Ela tinha esperado. Ele entrou, sentou desta vez, a proposta impressa na mão. "Você vai aceitar?" Ele disse. "Depende do que você acha", ela disse. "Você tem 38%. Isso é relevante." Ele olhou para os papéis. Ficou em silêncio por um momento. "O aporte deles resolve o problema de capital de giro que a gente ainda não resolveu completamente. E a rede de distribuição deles no interior, isso levaria 2 anos para a gente construir sozinho." "Eu sei." Mas a governança, ele apontou para uma cláusula, esse direito de veto deles em decisões acima de 500 mil. "Você concordou com isso?" "Concordei em analisar. Não concordei em aceitar do jeito que está. Isso é ponto de negociação." Ele olhou para ela. "Você já sabe o que vai contrapropor já. Então por que está me perguntando o que eu acho?" Ela ficou quieta por um segundo. "Porque você tem 38% e eu quero que essa empresa funcione. Não quero sócio que não enxerga o movimento." Ele ficou olhando para ela com aquela expressão que era nova, que tinha surgido em março e que ela ainda estava aprendendo a ler. Não era admiração no sentido fácil da palavra. Era algo mais específico. Era o olhar de quem está entendendo, tarde, o tamanho do que ficou dentro de casa por anos sem ser visto. "A cláusula de veto fica em 1.500.000, ele disse. "E com prazo de 3 anos. Não indefinido", ela considerou. Fazia sentido. Era mais forte do que ela tinha pensado em pedir. "Concordo", ela disse. Ele assentiu. Se levantou. Ficou parado por um segundo perto da porta. "Você sabe que o Gael perguntou se a Polari vai continuar existindo?" ele disse. Não sei onde ele ouviu o nome, mas perguntou. Ela ficou olhando para ele. "E você disse o quê?" "Disse que sim, que a Polari está em ótimas mãos." Ela ficou quieta. "Ele aceitou?" Ela disse. "Ele voltou a brincar com o carrinho", Fábio disse. "Então acho que sim", e saiu. Renata ficou olhando para a porta fechada. Depois olhou para o notebook, para a proposta aberta na tela, para os números que ela conhecia de cor porque tinha passado um ano inteiro aprendendo cada dobra deles. Ela tinha entrado no ano anterior
como a pessoa que sustentava tudo pelo lado de dentro, sem aparecer. Tinha saído como a pessoa com 62% de uma empresa que estava crescendo, com uma parceria nova se construindo, com 2 filhos que tinham aprendido que o mundo pode mudar e continua sendo um lugar onde a mãe aparece para buscar. Não era o que ela tinha planejado, nunca é. A contraproposta foi mandada para o grupo Hard na terça-feira. Eduardo respondeu na quinta com um ajuste pequeno. Ela respondeu na sexta aceitando. A pré-carta de intenções foi assinada no final de outubro. No dia da assinatura, Renata chegou em casa mais tarde do que o normal. As crianças já tinham jantado, Lara estava fazendo lição de matemática na mesa, Gaela estava com o carrinho no tapete da sala. O mesmo carrinho do Natal. Como foi, mãe? Lara perguntou sem levantar os da lição. Foi bem, assinou alguma coisa importante. Ela olhou para a filha. 8 anos e aquele jeito de fazer pergunta direta que não tinha vindo de nenhum dos 2 pais. Tinha aparecido pronta, como se fosse dela mesma desde sempre. Assinei, Renata disse. Bom, Lara voltou para a lição. Então pode fazer o jantar agora. Renata deu uma risada pequena, a primeira risada que saiu solta daquele jeito em muito tempo. Colocou a bolsa na cadeira, lavou as mãos, abriu a geladeira. Tinha arroz do almoço, tinha ovo, tinha tomate. Dava para fazer alguma coisa. Ela pegou a frigideira e fez-se qual. Foi o momento dessa história que mais pegou em você? Foi quando ela fez o aporte e não avisou ninguém? Quando a Camila ligou e o jogo virou de vez? Ou foi aquela cena no corredor do fórum, quando ela olhou para o Osmar nos olhos e disse que era ela a família? Me conta nos comentários e me diz de onde você está ouvindo isso, porque a gente lê tudo. Se essa história chegou até você, de alguma forma, manda para alguém que precisa ouvir hoje. Não porque o vídeo foi bom. Porque tem gente por aí que está segurando tudo por dentro e precisa saber que dá para virar o jogo sem virar a mesa. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não se inscreveu, aperta agora. Tem muito mais por vir.